então vamos abrir com a abertura oficial para esse companheiro. Eu só quero registrar uma coisa aqui. O nosso partido, PDT, deve muito a esse companheiro estimado que está aqui do meu lado. Ele é um companheiro leal à nossa causa. Ele é um verdadeiro viajante do PDT. Ele vai em todo o Brasil. O Manel, que já tem mais do que 3 vezes 20, tem uma disposição que eu poucas vezes encontrei muito jovem nesse país. É um homem abnegado, abdica inclusive da sua vida pessoal para se dedicar ao partido. Então, Manel, eu te dou a palavra, quero te dizer uma coisa, o orgulho e a honra que cada trabalhista tem no Brasil por você ser esse exemplo de homem com causa, com lealdade, com ideias, com amor ao povo brasileiro. Queremos ter o privilégio de te ouvir, que é como se fosse um bálsamo de brilhante dos nossos corações. É exagero do Lupe, porque a gente nós temos um acordo para um elogiar o outro. Mas o partido está unido, companheiros. O partido está unido a nível nacional, eu garanto a vocês. Decepcionado, é bem verdade, de certas coisas, frustrado, porque sonhava diferentemente sobre certos gestos, mas o partido também se alimenta também disso, né? Das dificuldades, às vezes de frustrações, nos obrigam a alçar voos maiores para superar. Eu queria cumprimentar todas as companheiras, todos os companheiros, e cumprimentar o Lupe e todos os companheiros por essa reunião. Eu acho que é uma reunião diferente já, e fundamentada na disciplina. O Lupe aprendeu isso, depois de velho, que a disciplina é fundamental nas 4, 5 vezes que tivemos na China, né? Porque uma das condições fundamentais daquele crescimento espetacular, que vem há 10 milhões de anos, quando Confúcio imprimiu, né, a filosofia de que baseada na disciplina e no conhecimento. Então, nós aprendemos lá com o povo chinês a disciplina que eles exprimem. As reuniões que a gente fazia, banquetes. Lá tem banquete todo dia, né? O banquete tinha hora para começar e hora para terminar. Se você tinha comido ou não tinha comido, às 9 horas, levantava todo mundo e ia embora e acabou. Então, a disciplina é fundamental em qualquer atividade humana. Em qualquer atividade humana. O sucesso se fundamenta basicamente em cima da disciplina, especialmente num partido como o nosso, um partido de massa, um partido popular, que ele tem que ter, ele tem tarefas enormes, porque nós estamos no desfavor, né, do sistema, do quadro nacional, daqueles que detêm o poder econômico e que manipulam, né? E se o povo, e essa gente desorganiza o povo, desinforma o povo e deseduca o povo. Basicamente, tentando fazer aquilo que historicamente se diz, dar pão e circo para manipular, para dominar. É a tática de dominação. E nós estamos no outro lado, somos um partido que tem lado. Nós estamos ao lado do trabalhador, do povo, da revolução, das reformas, da mudança do sistema. E isso nos imprime um trabalho que tem que ter muita disciplina. E essa reunião está se caracterizando por isso, e ela surtiu efeito, porque as pessoas falaram o suficiente, né? Passaram o que tinham que passar de maneira brilhante. Eu acho que a soma do que foi dito aqui hoje, quase que... Eu até estou meio acanhado, porque eu não sou muito disciplinado, às vezes, também. Então, eu acho que a reunião foi muito proveitosa, e a gente quer fazer, nesta reunião, um novo modelo de trabalho, né? Discurso, nós estamos há anos. Eu que tenho mais de 20 anos na política, eu já fiz, e quantos eu já ouvi? Brilhantes discursos, espetaculares discursos, fenomenais discursos, vira as costas, não acontece nada. Faz tudo diferente. Então, nós temos que fazer a nossa autocrítica. O Beto fez a dele, que nós também falhamos.
Nós não fizemos o roteiro e cumprimos aquelas metas que são de um partido de massa popular. Formar quadros, criar disciplina, estabelecer metas para que a gente supere gradativamente e vá avançando na perspectiva de criar um partido com perspectiva de poder. Porque o partido, para existir, para crescer, ele tem que oferecer essa perspectiva de poder. E partido que não tem perspectiva de poder acaba. E a perspectiva de poder você faz com unidade, com formação e muito trabalho. E muito trabalho. Porque as nossas metas que nós temos, por exemplo, de eleger 50 deputados federais, que é um parâmetro. Na medida em que nós alcançarmos uma bancada de 50 deputados federais, nós somos um partido grande. E aí já podemos pensar em poder. Poder municipal, poder estadual e poder federal. E é possível. É factível nós termos 50 deputados federais. Depende só de nós. Depende só de nós pela estrutura partidária que nós temos hoje no Brasil. Nós estamos organizados no Brasil inteiro, em todos os estados. Nas últimas eleições nós tivemos um resultado excelente, porque nós elegemos 310 prefeitos em 2006, mas ficamos com 198 só. E agora elegemos 300 em 2008. E ficamos agora com 310, 309. Vereadores nós elegemos 3.600, ficamos com 2.800 e pouco. Estamos com 2.700 e pouco de novo. Elegendo também prefeitos de capitais, que nós não tínhamos nenhum prefeito. Tínhamos lá o Fortunati, que sucedeu com a renúncia do prefeito para concorrer ao governo do Estado, e agora elegemos 4 prefeitos de capitais. Né? O partido hoje tem um peso eleitoral expressivo, que, como nós não temos a mídia, e pelo contrário, nós somos aqueles que a mídia nos trata muito mal, não sei se alguém aqui de vocês escutou as avaliações das eleições do ano passado. Eu estava escutando na CBN, estava lá aquele pessoal da Globo ali, falando, então, o Estado tal, partido tal, agora quando chegou o PDT, não pularam, mas ficou todo mundo quieto. Ninguém quis falar. Aí aquele lá de Brasília, de óculos, o PDT é um partido sem projeto. E pularam. Quando, na realidade, nós crescemos tanto quanto cresceu o PSB, por exemplo, proporcionalmente. Mas parece que o PSB ganhou as eleições no Brasil. Né? Parece, mas porque eles sabem, companheiros, e essa nós temos que ter em mente, que nós somos o partido que quer fazer a revolução. O Brizola, quando criou o PDT, ele dizia muito claramente isso. Né? Então, tenham lembrado que quando o PDT foi criado, o grande debate que teve no PDT, se nós devíamos organizar ou não um partido ou ir para a clandestinidade. E foi discutido, lembram, quando fundamos o PDT? Porque aqueles que defendiam a não legalização do partido, defendiam de que nós não podíamos participar de um processo para legitimar uma farsa democrática, que é isso que está aí. Mas venceu a tese de que não, vamos organizar, vamos legalizar, vamos aproveitar desse processo democrático para fazer a revolução, para fazer as mudanças, mexendo no modelo econômico, mexendo em toda a estrutura do país. Mas a gente também errou muito de lá para cá. Paramos, nos acomodamos e precisamos agora. E nunca é tarde. O Brizola sempre dizia, sempre é hora de começar. E o Brizola sempre dizia também que o PDT, para voltar a ser grande, o PT tinha que chegar ao poder, lembram? Para mostrar para que vieram. Aconteceu no Rio Grande e aconteceu no Brasil. Então está aí, há um espaço enorme na esquerda brasileira, há um vazio, há uma frustração, porque vamos reconhecer, o PT fez tudo certo. Fez um partido, formou quadros, fez núcleo de base, chegou ao poder, não foi de graça, porque construiu uma alternativa de poder que granjeou a confiança da população, da classe média, que acreditava que eles fossem colocar ética na política. Frustraram, então tem milhões de quadros excelentes aí. O PT tem excelentes quadros. Tem tendências das melhores do Brasil, mas que estão aí frustradas, se recolheram, não estão enxergando alternativa. Porque nós não somos essa alternativa para muita gente. Então nós precisamos mostrar
Porque nós temos a nosso favor a história, temos a favor da nossa luta, as lutas históricas do povo brasileiro. Então, companheiros, para isso nós estamos revigorando, restabelecendo as ações da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. É dela esse compromisso de formar quadros, de construir quadros, de organizar e de recuperar a nossa identidade ideológica, com o Partido Trabalhista, Socialista, Partido de Esquerda. E para isso nós começamos criando as condições materiais e instrumentais para alcançar esse objetivo. Porque desse país desse tamanho, a pobreza que nós não, de quadros, de instrumentos de comunicação que nós não temos, como é que nós vamos alcançar nossa base? A ponta do partido. Nós somos um partido de massa. Nós temos que ter ferramentas para isso. O que é que nós começamos? Primeiro criamos a Universidade Leonel Brizola. Criamos a Universidade Leonel Brizola, implantamos a Universidade Leonel Brizola, formatamos a universidade e criamos a TV Leonel Brizola da Universidade Leonel Brizola. Criamos também, paralelamente, outro instrumento espetacular, na hora que vocês se apoderarem do que é o poder que tem uma rádio. Criamos a Rádio Legalidade. E não foi de graça que o Brizola fez a legalidade com uma rádio. A Rádio Guaíba de Porto Alegre, no porão do Palácio, ele emocionou a nação, impondo a posse legítima do presidente João Goulart. Então, e cada vez mais essas ferramentas têm poderes muito maiores, com a modernidade, com a inovação, com novos produtos, né? Então, criamos a universidade, criamos a rádio e lançamos um novo portal que o nosso companheiro Lupe mandou fazer sob pena de demissão de todo mundo. Está lá no ar o portal do PDT, está lá o site da Fundação, da Universidade, dos movimentos de ponta do partido. Então, nós temos hoje ferramentas que estão aí disponíveis. Agora, de nada adianta tê-las se você não fizer uso disso. É por isso que nós estamos fazendo agora, levando para os estados. Começamos ontem em Santa Catarina, que foi também uma excelente reunião. O partido está animado, o partido quer saber como e o que fazer. Já temos aí umas 10 estados marcados para a gente começar esse trabalho de formatação. Então, companheiro, nós temos então essas ferramentas. Agora nós precisamos implantá-las em todos os lugares, em todos os estados. Vocês lembram? Aliás, 22. Até no carnaval ele quer dar aula. 22 de março. Então, também faz parte, né, da cultura. É uma oportunidade de a gente converter alguém aí. Então, a gente, companheiro, está fazendo essas reuniões em todos os estados, procurando fazer uma discussão e estabelecendo planejamento estratégico, com metas e prazo para serem cumpridas. Porque nós estamos na véspera de uma eleição municipal. 2014 nós vamos colher o que semear. Se não semear, e se a semente for ruim, não vai render nada. Porque nós estamos acostumados, assumimos esse discurso, não dá, a política acabou, agora é tudo igual, acabou a esquerda, a direita, e política tem que ter muito dinheiro, e ficamos naquele discurso que fazem os partidos conservadores. Então, nós, companheiros, ou nós temos muito dinheiro, que é verdade, para comprar voto, ou temos muita organização. E a organização supera, em muitas vezes, o dinheiro. Porque senão não se elegeriam aí tantos companheiros. Quantos companheiros que se elegeram, às vezes, vereadores, deputados, prefeitos, até governadores, da famosa campanha do Tostão contra o Milhão, porque se basearam num projeto de organização, de convencimento, de conversão, né? Fazendo com que as pessoas, adquirindo a fé, assumam e passem à frente da luta. Então, nós temos que chegar em 2014
aptos, dispostos e com ferramentas capazes de fazer o enfrentamento. Então, nós estamos aí preparando isso, nós temos que fazer com que a gente alcance e consiga convencer. Eu fiquei triste até... Aqui, quantos de vocês já acessaram o portal do PDT? Já melhorou da outra vez, tinha nem metade. Quantos já acessaram a universidade, o site da universidade? Também melhorou bastante. Já melhorou bastante. Então, a nossa reunião está sendo acompanhada ao vivo. O que a gente está falando aqui, o companheiro lá em Porto Velho, está vendo? O companheiro lá de Carazinho, terra de Brizola, está vendo? Então, é muito importante a gente difundir a página do partido. É muito importante a gente fazer dele um instrumento da nossa interação, da nossa comunicação, de divulgar as nossas ideias. Primeira mão, vou dizer isso, que eu não tinha nem falado com o Maneca ainda, era segredo de Estado, mas eu estou empolgado, vou falar. Depois do Carnaval, eu vou lançar Fale com o Lupe. Eu vou lançar uma página, e eu não falo site, site é para gringo. Comigo é página e fala. Só falo português. Quem quiser me entender, que aprenda a falar português. Não sei outra língua e não quero saber outra língua. É palavra. E cada dia a minha cabeça está fervilhando, já organizei uns 20 temas. Eu vou entrar para rachar em questões dentro da página do PDT, vou fazer um link, né, uma ligação, onde a pessoa acessa a página do PDT, para a gente começar a dizer coisas que eles não publicam, não divulgam. Então é fundamental a gente divulgar a nossa página. Desculpa, Manel, mas é que eu já gostei, você tem razão, já melhorou muito a quantidade de acesso, de gente que toma conhecimento. Se a gente divulgar mais, daqui a pouco todo mundo, isso vira um instrumento fortíssimo, fortíssimo, para disputa de poder. Foi isso que fez o Chaves, lá na Venezuela. E olha o que é uma mídia burguesa conservadora que a gente tem. Chaves vai para a eleição, ganha a eleição. Aí ele diz assim, não presta, foi enganado o povo, né? Aí fica doente. Nenhum respeito dessa mídia pela doença do cara. O mínimo que se exige de um outro ser humano, quando alguém está doente, por mais adversário que tu seja, é a solidariedade. Ou silêncio, se não gosta. Parece que ele estava agorando para o pobre do Chaves morrer. Aí o Congresso Nacional, soberano, eleito pelo povo, decide que o vice-presidente assume e que o presidente da República, até ter condições, continua sendo Chaves, eleito pelo povo. Aí a mídia, não, isso é golpe. Aí a oposição, não, vamos esperar a decisão da justiça. Aí a justiça decide a mesma coisa que o Congresso e que a Constituição decidia. Param de falar. Aí ele bota 1,5 milhão de pessoas na rua. Não tem uma foto, não tem na Globo News, não tem no Jornal Nacional, não tem na Folha de São Paulo, não tem Estadão. É o direito deles pensarem contra a gente. Agora não é direito de ninguém omitir a informação verdadeira. Então nós temos que quebrar esse sistema criando mídia alternativa, usando a nossa página, porque aqui ninguém pode nos censurar. Até quem me xinga fala. Então eu sou caudilho. Entendeu? Então é importantíssimo, desculpa, mas eu quero trabalhar muito no sentido de nos conscientizar para fazer disso uma divulgação permanente. Então, como eu estava dizendo, o nosso estatuto estabelece que a nossa forma de organização é através do núcleo de base. Está lá no estatuto. Quantos aqui fizeram núcleo de base? Eu não fiz. Muito pouca. Não, fazer de verdade, né? Não é reunir 10 pessoas. Nós não fizemos, nós não cumprimos o dever de casa. E partido de massa, partido de esquerda é assim. Como é que se organizaram os partidos comunistas? Como é que foi feita a Revolução Russa, a Revolução Chinesa? Com células. E não é a maioria organizada, são as minorias organizadas, como são as minorias que mandam no mundo, organizadas pela direita. Nós não fizemos, nós temos que recuperar. É tempo ainda de fazer. Né? Nós somos jovens ainda. Nós temos aí muita juventude no partido. Ontem lá o Lupe notou, era muita juventude, muita gente nova. Jovens. Então, o partido está precisando também alcançar essa geração nova que está aí. Nós temos aí uma juventude despolitizada, desinformada, e tem ainda aqueles que foram deformados pela ditadura e que precisam
nós temos que alcançá-los, nós temos que descobrir maneira, processos de envolvê-los na discussão política, que é fundamental. Eu acho que até essa forma tradicional de fazer partido não pega mais essa gente. Eles estão rebeldes a isso. Então nós temos que ter métodos, nós temos que ter condições de cumprir essa obrigação. E para isso nós temos que decidir. O companheiro Beto falou aqui que a gente tem que gerar novas atitudes. Isso é o mais difícil hoje, porque mudar a cabeça das pessoas é a coisa mais difícil. É muito difícil, porque a gente não, ou pelo tempo está acomodado, ou porque já arraigou aquela postura de que é assim que não adianta, não resolve, não dá para fazer. Temos que mudar. Se não mudarmos a nossa cabeça, se não nos convencermos de que o processo de se fazer um partido como o nosso deve ser, é melhor sair do partido. Ou ficar aí votando no partido, mas tem que estimular alguém a fazer isso. E tem que pegar esses movimentos, fazer com que eles se dediquem. Nós precisamos converter. Nós precisamos converter. Porque gerar uma nova atitude implica em converter alguém a acreditar naquilo. Eu só amo aquilo que eu conheço. Como é que eu vou fazer e praticar um ato, ter uma atitude de militância se eu não conheço, se eu não sei? Por isso que a gente distribui para vocês aí, agora já, nós produzimos já alguns materiais que foram distribuídos de outras oportunidades, e hoje estamos distribuindo aí mais 5 volumes, aqui só tem 3, e o Lupe falou aqui, nós vamos, para aqueles que não receberam, na inscrição tem o endereço de vocês ali, né? Mandar pelo correio, para vocês que faltaram. Agora, esse caderno aqui já é o segundo. O primeiro foi basicamente para orientar as eleições de vereadores e prefeitos. Isso aqui já é para a gestão. Tem 4 DVDs aqui com as aulas que foram... Esse aqui também, já, esse livro aqui é resultado das aulas já oferecidas pela Universidade Leonel Brizola. E temos aqui as origens do trabalhismo brasileiro, vai ser em 4 volumes, de Augusto, e a Maria Amélia, que escreveu sobre a questão da educação integral, emancipatória e trabalhista para ajudar os nossos vereadores e os nossos prefeitos. Então, nós estamos hoje nos equipando, nós estamos hoje já com as condições de fornecer, de alimentar, porque não adianta fazer um núcleo de base se você abandona o núcleo de base. Ele tem que receber todo mês na casa dele alguma publicação da fundação. Para ele se dizer, pô, mas o partido está... Ou manda um e-mail lá dizendo, não mande mais que eu não quero, ou ele vai assumir e vai ser parte desse processo. Porque se fizer o núcleo de base e não der continuidade, e não der assistência, é melhor não fazer. Porque aí frustra, e na medida que frustra, ele nunca mais quer saber de fazer qualquer tipo de organização. Então, nós temos isso hoje, queremos fazer essa implantação. Hoje, cheguei ali, fiquei meio decepcionado, porque ninguém sabe nada da universidade, não sabia que o PDT tinha isso, não sabia essa coisa toda. Mas isso, nós estamos insistindo e não vamos desistir. Até porque os resultados estão aí. Ó. No ano passado, 66.484 pessoas fizeram os cursos da universidade. Educação à distância, via internet, e 66 mil pessoas fizeram os cursos da universidade. Não é pouca coisa. Para nós que não tínhamos nada, é muita gente. Se todos esses aqui assumirem a responsabilidade de fazerem um partido, nós vamos ser um partido grande. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso, porque as minorias organizadas, e são poucos que realmente comandam o processo e desenvolvem o processo. E nós fizemos 1.833 horas de aulas vistas pelo YouTube. Então, são números significativos. Houve eleição, aí passa aquele... aí os cursos, uns fizeram todos os cursos, mas são vários cursos que nós oferecemos. Tem quantos cursos hoje disponibilizados na universidade? 30 cursos disponibilizados. Desses, no ano passado, como era eleição, o maior interesse foi noções de marketing político eleitoral. 9.274 fizeram o curso. Segundo, oratória política básica, 9.000 fizeram o curso.
Noções de planejamento estratégico, 8.000. Ética e política, 3.900. Propaganda eleitoral, 3.895. Vocês aqui, na reunião de Florianópolis, na reunião nacional, muitos se manifestaram já que deve a sua eleição, basicamente, à organização dos núcleos de base. O prefeito de Natal, que é o nosso companheiro lá que foi eleito, o Carlos Eduardo, ele repete: eu devo a minha eleição à organização dos núcleos de base. Eles fizeram 178 núcleos de base que foram fundamentais na divulgação, na propagação e na defesa da sua candidatura. É o óbvio. É o óbvio. Ou você tem muito dinheiro ou tem que ter organização. E essa organização, eu repito, só será possível na medida que nós convertermos pessoas para essa causa. Então, companheiros, essas visualizações, elas alcançaram o mundo inteiro. O PDT tem filiado lá, ó, em Portugal, Estados Unidos, México. Então, para mostrar a potencialidade das ferramentas que nós temos. Nós temos hoje o que a Rede Globo tem. Nós ficamos reclamando o tempo todo. Porque ele não é o Roberto Marinho. Aonde a Rede Globo chega, nós chegamos. Nós chegamos. Nós chegamos no mundo inteiro. Agora, nós queremos chegar lá na ponta. Porque é outra constatação aqui que eu quero fazer. As nossas cúpulas estão muito acomodadas. O partido, na maioria dos estados, se aburguesaram, se acomodaram. E não querem nem saber. Falar em universidade, eles fecham o ouvido. Porque perderam a emoção. Porque cansaram. Cansa também. Quantos companheiros cansaram? É natural cansar. Porque briga e não vê nada, não altera a ordem de valores, a ordem de poder. Então, é fundamental a juventude. A juventude tem que se incorporar nisso, ela tem que abraçar isso, é ela que tem que fazer esta revolução. Eu e ela, que somos jovens, nós vamos juntos fazer essa revolução. Então, é fundamental. É fundamental que isso aconteça. Então, companheiro, para começar esse trabalho, é geral, vamos alcançar todo mundo fazendo as coisas, mas nós temos um dado importante, um número importante no partido. Nós tivemos, na última eleição, 28.000 candidatos a vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. O cara que se dispõe a ser candidato é porque ele quer participar. É uma liderança potencial. Desses elegemos 3.700. Mas muitos que não se elegeram são até, às vezes, melhores políticos ideologicamente do que se elegeram. Então, é um potencial enorme, é um exército que nós temos e que precisamos fidelizar o partido. Se vocês pegarem o resultado, vocês sabem, a maioria dos vereadores nossos, na última eleição, não votaram nos deputados estaduais e federais do PDT. Porque ele faz um acordinho lá na prefeitura, arruma 2 carguinhos, chega na eleição, o prefeito chama, mas vem cá, Mané, que agora o candidato é o Maneca. O Maneca que trouxe a verba, o convênio. Não, mas eu sou do PDT, eu quero... Não, então tu sai da prefeitura, porque eu tenho compromisso com o Maneca. E ele bota o plástico do Maneca e vai para lá. Porque ele não tem convicção. E como é que nós vamos fidelizar esse companheiro? Convertendo a ele, trabalhando em conjunto, fornecendo assessoria para que ele faça um bom mandato, dando conteúdo para que ele seja um vereador diferenciado. Porque você pega a Câmara Federal, o Senado, a maioria, primeiro mandato foi vereador. É o cargo mais importante e é através dele que você constrói as lideranças. Então, se o nosso vereador tiver uma assistência do partido que nunca teve, se ele tiver uma assessoria do partido que nunca teve, ele vai crescer, ele vai fazer um discurso diferenciado, ele vai abordar um tema quando abordar, ele faz com conteúdo, com pesquisa, com informações, e vai se construindo quadros novos e lideranças novas, vai se impondo, e vai fidelizar. Porque se metade, 2/3 desses vereadores votarem nos nossos candidatos estaduais e federais, nós fizemos 50 deputados federais. Então, companheiros, o Lupe já está aqui apertando na buzina. E eu vou ir dando prosseguimento a esse nosso projeto. Basicamente é isso. Né? Basicamente está à disposição de todos vocês.
Está lá dentro do site, dentro de todas as nossas ferramentas aí. Precisamos de mais gente. Aqui falou o Beto, falaram vários, o prefeito. Nós temos que nos unir mais. Porque as coisas ficam estanques no partido. Né? Ficam estanques, elas têm que ser socializadas. Ela tem que, por exemplo, nós precisamos lá de pessoas para gravarem as aulas, para darem aulas na universidade. Nós fizemos um chamado aí, né, há já algum tempo, pedindo que os companheiros se inscrevessem lá, claro que é gratuitamente, não temos como pagar, que se dispusesse a ministrar, oferecer as aulas da universidade. Só aqui, em cada reunião que a gente vai, encontra muitos companheiros que podem participar e oferecer isso, para somar, porque só terá sucesso isso tudo que eu estou falando, se houver um engajamento de todos vocês. Porque senão fica lá, pendurado lá, e não vai produzir efeito nenhum. Essas armas são para serem usadas, essas ferramentas têm que ser agitadas e mobilizadas. Então, não se acanhem, todo mundo ouse, critiquem, cobrem, porque nós somos poucos, muito poucos. Nós temos lá, aqui está conosco aqui a Célia, estamos aqui o Ricardo, que é da universidade, temos aqui o André Menegoto, que é o secretário executivo, e temos aqui também o Rafael. O Rafael é o nosso editor e é o nosso cinegrafista hoje aqui da universidade. E o Paulo Otaran, que é um apaixonado, que está fazendo a radiolegalidade, que ele vai aqui rapidamente, ele está por aí. Está por aí. Então, companheiros, para a gente encerrar, então, e depois continuar, eu quero, para que a reunião não fique sem uma ação concreta, num encaminhamento concreto. A gente fazer, por exemplo, assumir aqui um compromisso. Esse aqui é o microfone da Rádio Legalidade do Brizola, que nós vamos usar também a réplica da Rádio Legalidade. Nós estamos propondo nessas reuniões que cada vereador e cada suplente de vereador faça um núcleo de base. Comece com um núcleo de base. E nós vamos assistir, nós vamos acompanhar, nós vamos alimentar, que é uma maneira de a gente começar a fazer esse relacionamento com os vereadores. Até porque eles têm que se convencer de que o grupo é bom para ele também. Né? É um projeto, é uma ferramenta eleitoral também. Porque se um grupo de 10 pessoas se organizarem, se converterem, acreditarem, eles elegem o vereador. Porque aquilo vai se multiplicar. Como é que se fazem hoje as igrejas evangélicas? Eles fazem células, convertem 5, os 5 multiplicam e a multiplicação é infinita. Política é uma religião cívica, tem que ser feita assim também. Então, cada vereador, ou suplente de vereador, porque nós temos que também pegar o suplente. O suplente é fundamental, porque ele foi fundamental na formatação da legenda. Nós estamos filiando muita gente suplente de vereador de outros partidos, porque reclamam que são abandonados. Nós temos cuidado dos nossos, para que os nossos também não saiam porque são abandonados. Né? Então, cada um fazer um núcleo de base. Cada vereador. Para 2 meses a gente poder levantar isso, tentar fazer uma conferência, né? Fazer um seminário, um retiro com essa gente para dar conteúdo ideológico a essa gente. Também a gente está pedindo que se organizem, que os órgãos de ponta, cada estado, cada município, fazer o seu órgão de ponta, sindical, juventude, mulheres, movimentos sociais, porque são ferramentas também importantes, porque cada movimento desse organizado vai multiplicar. Vão assumir tarefas de fazer esse trabalho de pregação. E, em maio, nós vamos fazer a 2ª Conferência Nacional da Educação. A Maria Amélia, e nós temos uma direção, vão preparar essa 2ª Conferência Nacional da Educação para tentar, nós fizemos a primeira, não deu, quem ficou de fazer não fez, né? Então agora vamos tentar fazer uma conferência da educação para ajudar os nossos prefeitos, nossos vereadores, todo mundo, na discussão e aprofundamento dessa questão da educação. E lembrar aos nossos vereadores que foi aprovado na Convenção Nacional o rodízio de vereadores. É importante você fazer o rodízio. O rodízio
permite que os suplentes tenham acesso e emociona o suplente. Emociona, a política é emoção. Emociona. E política é emoção, voto é emoção. Direto da PRK30, emoção pura. Então, nós temos que fazer. Eu sou vereador aqui na cidade, eu pedi licença em 3 meses, ninguém soube que eu pedi licença, eu continuo vereador. Mas o suplente vai ter a oportunidade de lá levar as reivindicações da periferia, do bairro, da onde ele mora. Então, nós queremos, companheiro, então agora, e nós também estamos pedindo, a Fundação quer preparar esses novos candidatos a deputados federais e estaduais. Então, está pedindo que se faça até maio uma pré-lista de candidatos a deputados e deputados estaduais e federais. Para a gente começar a fazer também um trabalho com esses companheiros, preparando-os, capacitando-os para essa tarefa que é a da campanha do ano que vem.